e da sua palavra. E isso está ligado totalmente à fé de Cristo. Então, sim, eu vou falar sobre fé. Mas tem muitas coisas que eu gostaria de te dizer, vamos ver se eu consigo nessa digressão. Não quero falar difícil. Bom, mas tudo bem. A advogada ali sabe o que é digressão. Mas vamos lá, amados. Espírito Santo, faz a tua obra aqui. Seja o Senhor de fato a reinar, não nós mesmos. Porque se nós mesmos quisermos reinar, nós vamos para o buraco. Mas se o Senhor reinar através de nós, nós vamos alcançar e conquistar grandes coisas. O nosso território, que é o teu território, ele vai se alargar. E grande vai ser o teu poder nessa terra através de nós. Nós cremos nisso, Senhor. Conduza, Pai, tenha liberdade para conduzir. Em nome de Jesus, amém. Então, em muitas coisas que eu quero te dizer, eu quero começar com um testemunho. Quem já ouviu falar em Reinhard Bonk? Levanta a mão. Aqui, posso lá, Nancy, obrigado. Você está me ajudando muito, vamos lá. Só ela e eu, que já ouvimos falar de Reinhard Bonk, é um evangelista alemão, acho que por isso que ela sabe. É um evangelista alemão, um tremendo homem de Deus. Eu posso dizer que é um dos maiores evangelistas deste tempo, porque ele ainda está vivo e muito bem. Ele pregou recentemente em Dubai. E a chamada dele foi pregar na África. Mas vamos lá. Ele recebeu uma palavra quando ainda estava no começo da sua conversão, por um profeta, que foi lá na Alemanha ainda, que disse assim: você vai pregar para multidões. E Deus coloca a África nas tuas mãos. Ele ainda, uma criancinha na fé, creu. E continua a caminhada. Aí a primeira mensagem dele, a primeira ministração, que foi na África do Sul, foi para 30 mil pessoas. Muito bem, não parou por aí. E aí, ainda mesmo na África do Sul, ele pregou numa outra campanha que foi realizada lá para 75 mil pessoas. Muito bem, continuou. Teve depois uma terceira ministração que foi para 100 mil pessoas. Continuou. E aí ele já foi indo para outros lugares da África. Aí a outra ministração, que deve ter sido a quarta ou a quinta, não sei, foi para 150 mil pessoas. Aí ele fez a ministração seguinte, já em forma de cruzada, para 250 mil pessoas. Uau! E foi indo. Aí depois ele fez uma outra cruzada na África, não sei se foi na Namíbia, um desses países, mais ou menos lá da África Central, para 500 mil pessoas. Depois veio para 700 mil pessoas. E depois veio para 1 milhão de pessoas. Aí depois para 1 milhão e 200 mil pessoas. Você imagina que é um mar de gente. Nessa cruzada de 1 milhão e 200 mil pessoas, 990 mil pessoas aceitaram a Cristo. De 1 milhão e 200 mil, 990 mil aceitaram. Olha que impressionante os números. Realmente, ele tem essa chamada, tinha e tem. E para isso, Deus determinou dons sobre a vida dele, a unção poderosa sobre a vida deste homem. Mas ele continuou. E ele pregou numa cruzada para 1 milhão e 600 mil pessoas. Pasmem, o que é ministrar para 1 milhão e 600 mil pessoas? Eu tenho uma fita, não sei se eu tenho ainda, que é aquela, assim, aquela tijolão. Hã? Fita
VHS, exatamente, assim. Assim, não é assim? Assim, assim, ou assim, assim. Tá, ok. Então, vocês sabem o que é. E eu assisti várias vezes, nem sei onde anda isso. E você via numa cruzada, que eu não sei se foi essa de 1 milhão de pessoas, que era um mar que você não enxergava o fim. Que parecia uma onda, assim, de gente. Eu não sei como a pessoa que estava lá atrás podia ouvir, mas com certeza devia ter som espalhado em toda aquela... Era um lugar aberto, ele fez em tendas também, enormes para multidões. Mas esse lugar é um lugar aberto que não tem tenda para que caiba 1 milhão de pessoas. Mas com certeza eles ouviram, se 900 mil pessoas se converteram. E aí ele pregou para 1 milhão de uma vez, 1 milhão e 600 mil pessoas. Bom, é o seguinte, de 2001 a 2009, em toda essa campanha que ele fez na África, 55 que estavam registradas lá, 55 milhões de pessoas se entregaram a Cristo. Uau! Não é impressionante isso? Deus é imutável naquilo que Ele promete, gente. O fato é, que eu vou dizer algumas coisas aqui, é a nossa distração com relação às promessas que temos, a palavra que temos. É impressionante como Deus cumpre. Agora, ele foi ministrar para um grupo de pastores na Suíça. E lá ele pôde dar esse testemunho, o fato de 55 milhões de pessoas terem sido ganhas para Cristo. Lógico, pelo poder de Deus que atuou na vida dele, atua. E começou a haver uma polêmica. E eles disseram assim para ele, como que provocando ou querendo confrontá-lo. Ah, mas, reverendo Bonk, lá é África. Lá é África, lógico. Lá, sim. Aqui é diferente. Aqui é Suíça, Switzerland. Ele falou muito bem. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Que a palavra de Deus diz que Deus amou, aquele versículo poderoso, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu quero dizer o seguinte para vocês, a Suíça faz parte desse mundo que Deus amou de tal maneira e que deu seu Filho. Então, a Suíça está incluído nisso. Pronto, calou a boca deles. Porque quanto à palavra de Deus, não tem argumentos. E tem muitas coisas que realmente nos atrapalham nisso. Que são as distrações. Tem muitas coisas que não estão sendo observadas por muitos de nós. E essa inobservância faz com que nós saiamos do trilho e do centro da vontade de Deus. Veja bem, nós cremos num Deus que nós não vemos. Você vê fisicamente Deus? Ele é espírito, Jesus falou. Nós não vemos Jesus. Mas ele é real, ele existe. Ele tem um corpo hoje, glorificado, e ele subiu lá para a glória, ele foi assunto aos céus com este corpo glorificado. Então ele tem um corpo. Muito embora nós não vemos, mas ele é real. A palavra de Deus diz que Deus é invisível, mas real. Eu estava conversando com quem? Não sei se era com o Kleber. Estava conversando que o reino espiritual é muito mais real que o físico, que essa parede aqui. Porque tudo que existe fisicamente falando, veio do que não existe, veio do reino espiritual, amados. Segundo o próprio poder da palavra de Deus. Então, muitas coisas que nós não observamos está trazendo algo ruim para nós. Porque hoje, toda essa distração que somos envolvidos faz com que nós comecemos a focar muitas coisas menos Cristo, menos o poder da palavra. Quer ver uma coisa que aconteceu com Jesus e que existe esse termo lá, distração?
Jesus estava na casa de Lázaro, e diz que Maria está lá em Lucas 10, a partir do 38, e Maria está aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. Ela está envolvida naquilo. Ela está comendo, sendo saciada. Então, ela está absorvendo tudo aquilo. Mas diz a palavra que Marta estava distraída com tantos serviços. E disse assim para Jesus: Mestre, eu estou aqui com tantas coisas, dize a Maria para ela me ajudar. Olha só que absurdo. Ela estava dando uma ordem para Jesus. Olha, diga para ela aí me ajudar. Ô Senhor, está vendo que eu preciso de ajuda? Mas diz lá claramente no versículo 40 de Lucas 10, que ela estava distraída. E muitas coisas estão nos distraindo hoje, estão nos tirando fora da fé de Cristo, onde devíamos estar já num alto padrão com Deus, já operando os milagres, já pregando para multidões sim, porque nós temos essa chamada. Eu tenho certeza disso. Eu não largo mão de crer. Mas acontece que, amados, por estarmos fora desse padrão e distraídos, o que acaba acontecendo? Nós deixamos de ser pessoas loucas e nos tornamos pessoas normais. As pessoas normais são aquelas que caminham através das coisas que elas veem, através dos acontecimentos que elas veem. Então elas estão distraídas, ou aquele conjunto, ou aquela banda, e tantas coisas que vai entrando no coração, as preocupações. Eu nunca vi tanto crente preocupado como neste tempo, a ponto de eles ficarem doentes, ansiosos, deprimidos. Amados, o que vai curar isso é o poder da palavra de Deus. O poder desta palavra tem uma grande profundidade para arrancar tudo que não presta de você. Agora, a inobservância, como eu falei, está nos deixando fora de tudo aquilo que Deus planejou para nós. E uma das coisas que eu estava lendo aqui, mas eu estou vivendo na graça, aleluia, eu estou na graça. Então, isso dá a entender para muita gente que ela pode fazer o que ela quer, e que está tudo certo, e que ela vai ser arrebatada, e que Jesus vai voltar e ela não vai ficar aqui. Aliás, tem muita gente que não gosta dessa mensagem, que vai ter arrebatamento, que Jesus vai voltar, e vai tirar a sua igreja, os verdadeiros, aqueles que andam em fé, em amor a Ele, vão ser retirados daqui. Mas muitos vão ficar, por causa desse oba-oba. Amados, tem gente que não gosta dessa mensagem, e tem igrejas que não estão pregando mais sobre isso. Por quê? Um pastor estava falando por um membro que o procurou, falou: ô pastor, eu não vejo o senhor pregar sobre a obra de Jesus. Ele falou que vai voltar. A palavra fala sobre arrebatamento, sobre esse dia glorioso que vai impactar o mundo. Sabe o que é, amado? É que se eu começar a falar sobre isso, as pessoas vão se sentir ofendidas. E muita gente não vai querer vir na igreja. Então, ele pregava, e ele prega coisas amenas. Coisas que satisfazem o ego das pessoas, a alma das pessoas. Mas não aquilo que pode colocar essa pessoa de fato debaixo do poder de Deus. Então olha como chegou, olha o nível do evangelho que muitos estão pregando. Agora olha só o que Jesus falou. Eu não estou pregando ainda, só estou ameaçando. Amém? João capítulo 10. Vamos entrar aqui dentro, vai. João capítulo 10, versículo 10. João capítulo 15, versículo 10. É João 15, versículo 10. Olha só o que ele falou, o que Jesus disse. Como a coisa funciona. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor.
Quer dizer, a graça tem mandamento. Não é assim, olha, eu vou ouvir lá uma mensagem de vez em quando e está tudo certo, e Deus vai ter que me abençoar. Eu vou fazer uma oração uma vez por semana e está tudo certo, Deus vai ter que me abençoar. E deixamos de ser loucos. Por que loucos? Porque o que você está dizendo, pastor, é o seguinte, a palavra de Deus, Paulo diz em 1 Coríntios 1,18, a palavra da cruz é loucura. Então, o caminho diante de um Deus louco é loucura para aqueles que perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra ainda diz no mesmo capítulo, contexto, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Como é que você pode crer num Deus que você não vê? Sim, eu não vejo, mas Ele está em mim. Porque eu creio nele, eu creio no poder da palavra. Se vocês virem aqui de madrugada, todos os dias, vocês vão encontrar um louco aqui orando. Porque minha forma de orar não é... Eu não consigo orar assim. Sinto muito. Ah, mas pastor, precisa gritar? Ah, é a minha forma de orar. Acho que eu vou muito atrás daquilo. Clama-me a mim e responder-te-ei. Então, Senhor, não é isso. É que é a minha maneira de ser. Então eu oro alto. O Will já está orando lá em cima, no quarto andar. Nem sei se tem quarto andar. Mas ele vai lá porque eu acho que eu atrapalho a oração e tudo bem. Ele pode orar onde ele quiser, contanto que ele ore. Contanto que ele se levante de madrugada e venha orar, está tudo bem. Ele pode orar na caixa d'água, dentro do banheiro, lá no meio da rua. Então, eu quero ser louco. Porque quanto mais eu for louco pelo Senhor, mais eu vou ver o poder dele atuando. E ele gosta dos loucos, amados. Entenda isso. Por isso que a palavra fala que ele levanta os que não são para confundir os que são. E aqui diz isso. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Agora vocês podem me perguntar. Onde estão os mandamentos que o Senhor nos deu? Good question. Boa pergunta. Isso mostra que muita gente não está lendo a palavra. Que não é louco. Se você for ler, então é bom ler todos os dias. Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7. Lá está a doutrina de Cristo. Estão os mandamentos dele, relacionados à graça. É que ele está falando aqui. Ele disse lá, desde o sermão das bem-aventuranças, ele vai falando a respeito da graça, dos mandamentos da graça e da doutrina da graça. E você vai entender, quando você começa a ler, analisar, refletir, que tem uma profundidade que não tem comparação nenhuma com a lei. Mas tem mandamentos. Uau! Versículo 14. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Mas pastor, no versículo 12, eu sei que você vai passar o olho ali. O meu mandamento é este, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ah, muito bem, então é este o único mandamento. Mas acontece o seguinte. Se você fala mal de alguém, você não está amando. Vai vendo como tem relação com uma palavra que ele disse. Se você mente para alguém, alguém vai ser prejudicado com a sua mentira. Então você também não está amando essa pessoa, que vai ser prejudicado com a sua mentira. Meu Deus, tem muita coisa. Por exemplo, se a pessoa adultera ou olha para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou. Então você não está amando o marido daquela pessoa, ou a própria pessoa. E não está amando a sua casa também. Vai vendo a profundidade. Você vai lê lá, Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. No final de Mateus 7, Jesus diz assim, aquele que ouve as minhas palavras, ou seja, tudo aquilo que ele tinha dito antes. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, as tempestades e deram contra aquela casa, mas ela permaneceu de pé, porque estava edificada sobre a rocha. Olha a diferença.
essa pessoa avança, prospera e vê os milagres de Deus. E a fé tem relação com a observância dessas coisas. Se você for ler também as cartas que Paulo escreveu, você vai ver algumas passagens que falam dos mandamentos. E fala de prostituição, adultério, abrasamento, fala um monte de coisa. E que muita gente não está observando isso. Eu estou na graça, oba, oba, aleluia. Vai para o entretenimento e deixa o liberalismo entrar no coração, e quando ela for ver, ela já está totalmente apartada e apostatando mesmo dentro da igreja. É impressionante isso. Isso não é fé. Um dos quesitos da fé é você observar isso, é você obedecer o poder dessa palavra. E aí você vai poder andar num outro padrão de fé, do conhecimento da glória de Deus. Isso é conhecimento da glória de Deus, porque se você ama a Deus, você vai querer obedecê-lo. Você obedece a pessoa que você ama. A pessoa que você é apaixonada por ela, você obedece. E se você é apaixonado por Deus, por causa de toda a obra que Ele realizou, o que vai acontecer? Você vai obedecer a sua palavra e você vai se apaixonar pela palavra dEle. Aleluia. Agora vamos lá. Esse é o Deus imutável que nós temos. Ele não vai mudar, ele não vai retirar uma vírgula do que ele disse. E tudo que ele disse tem poder, por isso que ele vela sobre a sua palavra para que ela se cumpra. Agora, o próprio Deus, se você for ler lá, por exemplo, Isaías capítulo 40, a partir do versículo 29, ou no versículo 29, você vai ver assim, olha, eu criei as estrelas, todos os trilhões, quatrilhões, centilhões de estrelas que ele criou, e diz que chama a cada uma pelo nome. Quando Deus começou a criar todas as coisas, que foi pelo poder da sua palavra, o próprio Deus teve que crer naquilo que ele estava falando. Agora, amados, pensa só uma coisa. Se você obedecer, se você se apaixonar, você vai ter Cristo em você. Amém ou não? Amém. Você vai ser semelhante a Ele. Você vai se parecer com Ele. E aí Deus mesmo vai poder te fazer feitura dEle. E você sendo feitura dEle, amados, eu vou dizer uma coisa, não haverá fronteiras que você não possa superar. Não haverá montanhas que você não possa superar. Porque aí sim você vai poder dizer assim, Deus é o Deus dos impossíveis, porque eu caminho nessas impossibilidades. E tudo é possível, aí você vai poder dizer isso, quando muitas vezes você também diz, quando você está orando, tudo é possível aquele que crê. Aí sim. Aí você vai ser louco, e você vai ver o cumprimento da palavra de Deus na sua vida, aleluia. Amado. Eu quero continuar louco e mais louco ainda. Porque a minha chamada é pregar para multidões, e eu quero. Já preguei para muitas vezes, para um grande número de pessoas, mas não, por exemplo, para 1 milhão, para 30 mil. Eu quero pregar. Sabe por quê? Não é para aparecer. Porque eu quero ver a palavra de Deus se cumprir. Eu não quero pecar por não ter crido. Eu não quero pecar por não ter andado sobre a palavra de Deus, porque isso é pecado. Quando você não crê, você está pecando. E você vai viver uma vida espiritual nula, porque você vai andar aquilo que você está vendo. E não é esse o padrão que Deus manifestou na sua vida. Entenda isso. Abre em Tiago, capítulo 1, agora eu vou pregar. Amém? Glória a Deus até aqui. Glória a Deus. Aleluia. É tão tremendo isso aqui. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Depois de Hebreus. Onde é que eu estou indo? Logo depois de Hebreus. Deus te fez herdeiro. Herdeiro dele. Não é herdeiro de qualquer homem. Não é herdeiro de qualquer instituição terrena. Não é herdeiro de uma palavra de um homem, de qualquer pessoa. Herdeiro de Deus, do Criador dos céus e da terra. Você é herdeiro dele. A obra da cruz, a obra de Cristo te fez herdeiro dele.
te colocou em semelhança a Ele. Isso é loucura, mas é loucura. Mas é uma verdade. Nós fomos criados à semelhança dele, perdemos isso por causa do pecado, mas reconquistamos em Cristo Jesus. Para sermos parecidos com Cristo e manifestarmos as obras de Deus, termos uma referência. Este é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus. O que ele fala acontece, porque ele está ligado diretamente a este padrão de fé de Cristo. O que Cristo declarou, não aconteceu? Aconteceu? É a mesma coisa. Se você é herdeiro e co-herdeiro de Cristo, é a mesma coisa. Nessa nível de intimidade, neste padrão de fé, e que o Senhor preparou para a sua vida, nessa sensibilidade, se você realmente andar sobre isso, o que você declarar acontece, amém? Porque vai ser o mesmo tipo de fé. Aleluia! Meu Deus! Quando uma pessoa fala alguma coisa que não está ligada a isso, eu repreendo na hora, eu falo, está quebrado em nome de Jesus. Não é isso. Porque isso é muito sério, gente. É com aquilo que você diz, é com aquilo que você faz. É com aquilo que você expressa, como um homem, uma mulher de Deus. Agora vamos lá. O que Tiago quis dizer aqui pelo Espírito Santo de Deus? Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Uau, isso é muito tremendo. Agora vai ser curto o negócio. O que ele está querendo dizer na verdade? Na realidade. O que é isso? É o seguinte. Essa palavra que ele recebeu de Deus para dizer que a boa dádiva, o que é boa dádiva para você? Por exemplo, uma delas é o cumprimento da palavra de Deus na sua vida. Veio lá do alto. Vem descendo lá do alto, como diz. Tá. O que é o dom perfeito? Que também vem descendo lá do alto. É o próprio Espírito Santo. É a própria unção de Deus que vem lá do alto. Que alto? Regiões celestiais. Lá está tudo promulgado em teu favor. Já foi feito, já foi estabelecido nas regiões celestiais. E o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Está tudo lá. Deus não vai recolher nada daquilo que foi realizado e foi posto nas regiões celestiais. Já saiu dele e está lá, te pertence. Te pertence. Ele não vai revogar aquilo. A palavra de Deus diz em Romanos 11, 29, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que eu disse, eu não retiro, porque eu sou um Deus imutável. Ai! Agora, vamos lá. Ele está falando, ele tirou isso de um relógio. Naquele tempo não tinha relógio assim. Não tinha o cuco. Não tem aqueles relógios cuco. Não tinha nenhum relógio. Mas tinha um relógio. Que era o relógio de Acás. E eles se baseavam nesse relógio. Que é o seguinte, é um negócio assim. E que tinha um tipo de uma vara no meio. Que era como se fosse um muro. Um negócio assim no meio, bem no meio. O sol nascia, eles deixavam num lugar tal, e que inevitavelmente o sol ia bater lá. Então, quando o sol nascia, batia lá e fazia uma sombra. Sombra do relógio de Acás, vocês vão ver isso lá no livro de Isaías, capítulo 35, se não me engano, 34. Quando Ezequias adoeceu, e o profeta foi lá e falou, olha, Ezequias, arruma a tua casa, porque Deus vai te levar. Arruma a tua vida aí, se acerta com Deus, porque Ele vai te levar.
E saiu, foi embora, deu o recado e foi embora. Foi lá, estava no pátio, já na saída. E Ezequias se vira para a parede e começa a chorar e se quebrantar diante de Deus. Senhor, lembra-te de que eu fui fiel, de que realmente eu andei na tua presença, eu estabeleci, eu reformei a tua casa, os cultos voltaram a acontecer, e ele começou falando tudo que ele tinha sido para Deus, para que Deus se lembrasse disso, e não o levasse naquele momento. E ele chorou, e Deus visita o profeta, já estava indo embora lá. Isaías, meu servo, volta e dize para Ezequias, eu ouvi as orações dele, eu vou acrescentar mais 15 anos. Olha, que Deus que você serve. Não é poderoso esse Deus? E Isaías voltou e falou isso. E como prova, a sombra do relógio de Acaz vai recuar 15 graus. Estava aqui, a sombra veio para cá. Então, conforme o sol batia, fazia uma sombra, que ia mudando conforme o caminhar do dia. E quando passava lá do meio do dia, ia e fazia a sombra do outro lado. Então, as pessoas sabiam em que momento estava o dia, em que hora estava o dia. Amém? Acontece o seguinte. Quando o sol está bem no meio, bem exatamente no meio, não fazia sombra nenhuma. Porque ele estava no meio. Então ele está se referindo a isso. Olha, esse Deus, nele não há mudança, nem sombra de variação. Oh, olha a revelação que ele teve. Oh, ele é imutável. Então ele está dizendo assim, por causa dessa imutabilidade, está ali, não faz sombra para lado nenhum. Não há sombra, não varia este Deus. Então, ele é pleno de cura, ele é pleno de milagre, ele é pleno de poder, ele é pleno de grandes realizações, ele é pleno para resgatar, ele é pleno para redimir, ele é pleno para reformar, ele é pleno para fazer muito mais do que você pede, do que você pensa. Aleluia! Ele não vai mudar nisso. Já determinou. Ele não sai dali, do centro. Não faz sombra nenhuma. Não vai haver nenhum tipo de sombra naquilo que ele disse. Naquilo que já está determinado por ele. Assim como se cumpriu na vida do rei. Por isso que eu disse testemunho. Se cumpriu na vida do rei Narbonque. Ele sabe que ele estava lá, na sala. Por isso que, quando ele recebeu a palavra do profeta, aconteceu. Porque ele andou sobre aquilo. Ele andou segundo a imutabilidade de Deus. Eu vou andar sobre isso, eu não vou sair nem para a esquerda, nem para a direita, para que se cumpra. E aquele homem gerou, e gerou mesmo. Então, quando ele recebeu a palavra, que ele ia pregar para multidões, ele não imaginava que ia ser muito mais, muito mais e muito mais. Por quê? Ele foi imutável, o próprio Renan Bonker, ele foi imutável naquela palavra. Eu não vou deixar de crer. Então, vou caminhar aqui no centro da vontade de Deus. Aleluia! Imagina os testemunhos, milhares de testemunhos deve ter esse homem, das curas, dos milagres que ele viu, dos mortos que ressuscitaram. Deus! Das pessoas que se quebrantaram, foram libertas. Meu Deus do céu! Deus não fez muito mais? Deus não cumpriu a palavra que tinha dito a respeito desse homem? 55 milhões de almas se entregaram pelas mãos dele, porque Deus usou a vida dele. Agora, amados, Deus não é diferente. Com você, com cada um que está aqui, comigo e com cada um. Aquilo que ele disse, se você realmente entender isso e começar a ser louco, vai acontecer, em nome de Jesus. Amém. O que eu quero te dizer é que é a mesma fé de Deus. Ele teve essa fé. E quando você vê ele ministrando, gente, ele ministra. Pode ser para 10 pessoas, 15, 20, 30, 40 ou milhões, como nós sabemos. Ele fala da mesma forma, ele prega do mesmo jeito. Mesmo que for para 3 pessoas, ele prega do mesmo jeito.
É impressionante, porque eu vi ele pregando lá numa conferência em Dubai, tinha poucas, assim, lógico, estava cheio o lugar, mas não eram multidões. Mas ele estava pregando na mesma ênfase, na mesma qualidade, na mesma unção, na mesma fé, e as pessoas vibravam, eram tocadas, porque é tremendo isso. E Deus não faz diferença com você. Não faz, ele não faz diferença nenhuma, não tem sombra. Amém? Então aquilo que ele fez nele vai fazer na sua vida, dependendo do que ele te chamou para fazer. O problema é as distrações, não se distraia mais. Hoje em dia é fácil se distrair, é impressionante, tem tanta coisa que faz com que nós nos distraiamos. É impressionante, num toque que você dá lá na internet, daqui a pouco você está envolvido, olha... Pronto, se distraiu. São probleminhas daqui, probleminhas de lá. Amados, eu vou dizer uma coisa, problemas sempre vão ter. Mas você pode passar como um trator em cima deles. Não deixando de olhar para o autor e consumador da tua fé, que é Cristo Jesus. Não deixando de ficar focado, porque o problema é fácil de você deixar de ficar focado. Hoje é impressionante, uma enxurrada de informações e de coisas que passam aí pela internet. Olha, vai acontecer um negócio, eu já vou avisando. Ah, isso eu quero ver agora. O WhatsApp é bom, não é? É bom, eu uso. Mas é bom para você falar das coisas de Deus. Tudo bem, para você se comunicar, é ótimo, às vezes, com uma pessoa que está do outro lado do mundo. Eu conheço muita gente que está por aí nas nações, e eu me comunico lá. Ministro, falo das coisas de Deus. Hoje mesmo, ou ontem, não sei, antes de ontem, o pastor Leandro lá me pediu para que eu ajudasse, para falar sobre alguma coisa, para ajudar em oração. E eu fui orar, e Deus deu uma palavra, eu dei para ele. Mas pai, como é que eu faço isso? O que eu tenho que fazer? Tenho que voltar do zero lá para uma outra obra, lá em Abu Dhabi. Eu começo do zero, ou eu aproveito o negócio do jeito que está. Aí eu falei, sem medo de errar, começa do zero. Vá aos fundamentos. Como diz lá, para crescer ajustado o edifício. Porque se você começar do começo, não vai ter problema depois. Mas se você pegar do jeito que está, as pessoas estão cheias de ranços ministeriais, coisa, e aí não vai dar certo. Mas se você voltar, como diz lá no livro de Hebreus, que a igreja começou no fundamento dos apóstolos e dos profetas, para crescer com um edifício bem ajustado, para ser templo santo do Senhor. Aleluia. E eu mandei essa palavra. Obrigado, que tremendo. Vai obedecer. É fácil. Nós é que nos tornamos pessoas complicadas, pensando que nós queremos mandar. Não quero mandar em ninguém. Eu quero orientar. Eu quero poder discipular, como ele aceitou e vai fazer, amados. Amém? É fácil. Como Jesus falou, se guardares os meus mandamentos, o meu amor estará em ti. E tudo quanto pedires de oração, crendo, recebereis. É que ele fala também. Se vós permaneceres em minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes ao Pai, será feito. Aleluia. Não é tremendo isso? Como com certeza um rei Narbonco deve ter pedido muitas coisas e Deus deu para ele. Você quer uma tenda para 200 mil pessoas? Porque ele tem uma tenda, ele deve ter várias tendas. Mas eu sei que ele tem uma tenda para 200 mil pessoas. Já viu isso? Tem. Deus deu para ele. Com certeza, Deus também o supriu e Deus acrescentou até, porque ele está buscando em primeiro lugar o reino. E as demais coisas são acrescentadas. Comece a fazer isso. Comece a se exercitar. Eu sei que não é fácil, mas também não é impossível. E nem é uma coisa por demais difícil, porque quem falou foi Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que te ama apaixonadamente e que deu Ele mesmo pela tua vida. Ele enviou o Filho, Ele mesmo veio aqui, se tornou carne para poder te salvar, para poder te colocar lá na glória, lá no céu, para te transportar de um reino para outro, porque o nosso reino era trevas, Ele transportou das trevas para o reino maravilhoso do Filho do seu amor, para sermos sacerdotes e reis, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, tesouro particular, a fim de anunciarmos as grandezas deste Deus. Está aí o negócio. Está aí.
Esse é o parâmetro. Nós somos chamados das trevas, éramos filhos das trevas, nos tornamos filhos da luz, fomos transformados, nos tornamos outras criaturas, e agora tem uma missão: anunciar a grandeza de Deus. Amém? Dê um aplauso a Jesus. No versículo 18, segundo a sua vontade, que ele fez tudo isso. E a vontade de Deus foi nos abençoar. Foi nos recriar. Foi nos dar um status de filho do Deus vivo. Essa foi a vontade. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ainda somos primícias para ele. Então vamos agir como tais. Primícias é como primogênitos. Primogênito que não tem toda a regalia, lá antigamente, o primogênito não era o que tinha herança. Então nós somos primogênitos, primícias, primogênitos. Nós temos direito à herança de Deus. Amém? Você pode dar mais um aplauso a ele, amém? Nossa, tinha muito mais coisa para falar, mas vamos deixar para depois. Eu ia falar das doutrinas erradas, das fábulas. O que é fábula, quando você lê lá? Que muitos agora procuram as fábulas. E tem comichão nos ouvidos para ouvir os seus próprios mestres. O que são os seus próprios mestres? E é muita gente que está pregando asneira por aí. Como, por exemplo, teologia da prosperidade. Olha, você tem direito de ter uma casa com spa, com academia, com piscina, sauna e um heliponto para ter um helicóptero lá. Não estão pregando isso. Está achando engraçado? Estão falando isso. Que você vai ser um grande empresário, que você vai... Mas não falam, você vai estar em Cristo, vai ter uma vida poderosa de fé, de unção de Deus. Deus vai te usar para resgatar multidões. Eles não falam isso. Então, essa é uma fábula. Quanta gente está indo para esse buraco, gente. É fábula. E tem muitas outras coisas. Mas vamos parar por aqui, que a gente continua outro dia, amém? Mas você foi chamado por um propósito. Deus te deu uma missão. Agora descubra qual é esta missão. Eu creio que a maioria aqui já sabe, tem conhecimento da sua chamada. Faz isto acontecer na sua vida. Eu não posso fazer acontecer. Eu posso te orientar, te disciplinar, te discipular, te dar direções segundo a própria palavra, o poder de Deus. Sim, eu posso fazer isso com prazer. Posso te aconselhar com prazer. Mas fazer acontecer o que Deus te chamou para fazer é você mesmo. É você e ele. E se você for louco, isso vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Daqui a pouco você vai estar pregando por aí, amados. Daqui a pouco, segundo a tua chamada, as coisas vão estar acontecendo na sua vida. Aquilo lá vai crescer. Não é só para aquela quantidade de pessoas. É muito mais. É muito mais. Mas isso é orgulho? Está falando, é soberba dizer isso? Não! É soberba se eu não falar. É soberba se eu não dizer que a obra é grande. E que vai transcender os teus próprios pensamentos a respeito disso. Lembra-se que o Senhor trabalha com o coração quebrantado, diz que este não será desprezado por Deus. Como o teu coração é quebrantado, não importa quem você seja, não importa se você é rico, pobre, ou meio abastado, ou muito abastado, isso não importa, não tem nada a ver com Deus. O que importa é que Ele te chamou. E o que importa é que Ele vai te suprir. O que importa é que Ele vai fazer se cumprir esta palavra. O que importa é que Ele te ama. E que Ele é um Deus de poder, e que Ele é um Deus imutável, a sua promessa é imutável. Receba, minha irmã, a promessa de Deus é imutável na sua vida, e se você quiser, você vai ver a glória de Deus, te inundar, lamassurianda. Deus te chamou para pregar, sim, quem disse que não? E você vai ficar só em quatro paredes, isso é lorota. Entenda, veja o que aconteceu com aquele homem.
E com muitos que acontece, Deus te chamou para pregar, o Senhor está derramando unção sobre a tua vida. Abra a tua boca mesmo, lá seja no louvor, seja onde for, lá machariana, lá maná. Receba, Lili, é tempo de avanço, é tempo de não olhar mais para trás, viu, Tati? Receba, é tempo profético na sua vida. Alamassuriano, é tempo de grandes conquistas, viu? Tempo de conquistas, não acabou não parou por aí, tem muito mais. Tem muito mais. Às vezes nós é que damos ouvido ao mundo, ao diabo, pensando que não vamos conseguir, não vai acontecer. Não vai acontecer para o diabo, mas para você vai. O que vai acontecer com ele é que ele vai para o inferno, já está determinado. E não adianta, amém? Querida, Deus quer te levantar. E você vai ministrar para mulheres. Eu estou vendo isso na tua face. Não duvide disso. Não deixe a incredulidade entrar no seu coração, porque a incredulidade é pecado. A incredulidade é pecado. Deus não te chamou só para te abençoar em alguma coisa, não. Deus te chamou para dar testemunho. Deus te chamou até para pregar a palavra, para liberar a palavra de cura, para liberar a palavra de poder. Não se importa com o que te aconteceu, porque o Senhor manda te dizer deles, o Senhor cuida, que não é um problema seu, é um problema dele. Se você buscar primeiramente o reino dele, se você se apaixonar por ele, ele vai cuidar de tudo que precisa ser cuidado, e as soluções virão poderosamente, sobrenaturalmente, amém? Receba essa palavra. Lamassurianda, Lamahai, não pare mais, querida, não pare mais. Deus te chamou como intercessora, como profeta de Deus, para profetizar, para falar do amor de Deus. Receba, você ainda vai falar para os jovens, amém? Eu te vejo no louvor também. O que você toca? Você toca um instrumento? Mas eu vejo você tocando bateria. Hã? Já tocou? É um aplauso a Jesus. Ó, cuidado com o que sair da minha boca. Lógico, segundo o Senhor, não segundo eu. Eu tenho orado a Deus para Deus levantar bateristas. Então se alista. Se aliste no exército de Deus. Porque aquele que se alistou para a guerra não se embaraça com as coisas desse mundo. Diz na palavra de Deus, amém? Marcha. Deus está falando para você marchar. Não olha mais, nunca mais para trás. Porque a cada dia você vai ter coisas diferentes que vão acontecer e Deus vai te proporcionar. Você também marcha, viu? Começa a orar. Deus está falando para você se levantar e orar nas madrugadas. Porque é um segredo orar nas madrugadas. Amém, presbítero? É um segredo orar nas madrugadas. Orar mesmo. Xingar o diabo. Xingar a mãe do diabo. É um segredo. Ora nas madrugadas. E Deus vai fazer isso. É poder de Deus. Eu estou vendo uma luz entrar na casa de você. Estou falando diante de Deus. Uau. Algo denso, algo forte. Da basura e canta. Deus chamou, já não tem mais jeito de olhar para trás. Amém, amados? Aleluia. Deus está colocando vocês num novo patamar de entendimento, de marcha, de começar a ver coisas se cumprirem. Entenda, Deus às vezes permite certas coisas para nos ensinar. Mas entenda, o diabo vai usar muitas vezes aqueles que são mais íntimos. Fica atento. Fica atento ao teu negócio. Espírito Santo. Está chegando o tempo de viver. Porque tem coisas que Deus ainda quer fazer. Eu não posso viver sem. Tem milagre a caminho.
Oh Deus, eu não posso. Tem algo que vai vir surpreendentemente na sua vida. Além de ser algo financeiro, é algo que você chegou a fazer um voto. Deus compra o voto. Amém? Deus está esperando. Quer que vocês esperem nele, esperar nele, querer na palavra. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como de águia. Porque Deus quer um lugar cada vez mais alto para nós. Para que nós possamos expressar o poder dele. Andarão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Deus está vindo com um grande renovo. Deus quer levantá-los como porta-vozes. O profeta, ele é um porta-voz. Receba essa palavra. Não se sinta, parece que às vezes vem um desânimo querer te pegar, viu? E agora o que vai ser, o que vai fazer, o que vai acontecer? Deus sabe de tudo. Deus está falando para você buscá-lo mesmo. Grandes coisas o Senhor já tem preparado. Porta-voz, profeta. Amém, receba em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus é bom, aleluia. Deus é bom. Está vindo algo novo nas suas vidas. Deixa um papel, um documento. Algo lícito, algo assinado. Que Deus, é como se fosse a caneta de Deus assinando. Que é algo que vai te dar uma up. Amém, amado? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu declaro, vamos ficar de pé. Eu acabei de ver agora, quando eu subi ali, um redemoinho na casa de vocês. E ele começou assim, devagar, depois ele começou a girar cada vez mais forte. Isso é para limpar, para aplainar o caminho, aplainar a vida de vocês. Entenda isso. Vai ser um tempo de fato diferente. Este ano vai ser totalmente diferente do que foi nos anos anteriores. Eu estou vendo mais fé, eu estou vendo mais posicionamento com relação às coisas de Deus. Receba a tua cura, receba o teu milagre, receba o milagre de Deus, receba o milagre de Deus. Nosso Deus é o Deus dos milagres. Receba, levanta a tua mão agora. Assim como Deus tem ministrado no meu coração, independente de circunstâncias, daquilo que está acontecendo na nação, no governo, de tanta corrupção, de tantas falcatruas, e de tantas coisas erradas, e de tantos desmandos, de tantos enroscos. Eu declaro que na tua vida não vai ser assim. Porque Deus tem dito, é no meio dessa situação que Deus faz o avivamento. Eu declaro o tempo do avivamento na sua vida, neste lugar. É um tempo diferente em nome de Jesus. Porque é o tempo de Deus te levantar. Porque Ele vai levantar os trabalhadores da 10ª hora. Se você somar 2018, os números entre si vai dar 11. 10ª hora. Tempo de Deus levantar aqueles que vão ser como primeiros. Porque muitos últimos serão primeiros. É tempo de você ser primícia. É tempo de você ser primogênito do Senhor. Eu declaro profeticamente, mas se alinhe a Deus, obedeça-o, ame a sua palavra, esteja de fato conectado, ajustado, para que toda a palavra de Deus se cumpra na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia. Domingo,